Muito bom dia, queridos irmãos e amigos. É muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. É mais um dia que o Senhor nos concedeu. Temos a oportunidade de buscá-lo. Sempre, cada dia, cada momento é uma oportunidade de nos voltarmos para Deus. Não é de uma forma religiosa, mas é realmente uma questão de entrega, de rendição. Eu penso que há no ponderar e refletir na fé cristã algo muito precioso que nós precisamos resgatar para as nossas vidas nesse tempo. Não importa se você foi da igreja há 10, 15, 20, 30 anos, se você é cristão desde o seu nascimento, sei lá, se aconteceram coisas na sua vida, não importa, olha, não importa. O que importa nesse momento para Jesus é que você volte, é que você olhe para Ele, é que você realmente deseje, é que você abra o seu coração, é que você se arrependa dos seus pecados. Não é só uma questão de você desejar Deus, mas é uma questão de olhar para você e reconhecer as suas dificuldades, os seus limites, os seus pecados, e perceber quantas vezes você tem sido frio, omisso, indiferente com o próprio Deus, não é com o próximo não. É engraçado porque nós temos às vezes a capacidade, temos que amar, temos que fazer isto ou aquilo, mas não amamos a Deus sobre todas as coisas, conforme está escrito. Então, como cristãos, precisamos colocar as coisas no lugar, porque eu não posso amar mais um homem do que amar a Deus. Eu não posso amar mais as coisas do que o meu Senhor, porque está escrito, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ora, como eu desenvolvo isso na minha vida? Através do conhecimento, do ensinamento da palavra e de uma vida de consagração, onde eu olho para mim mesmo, consigo perceber os meus limites, consigo perceber a necessidade de mudança e eu não me conformo de não mudar. Eu preciso mudar. A ação da igreja desde o princípio foi essa: levar pessoas ao conhecimento da redenção, da ação de Cristo, de transformação e de mudança de vida. Nós precisamos nos dispor diante disso, porque senão a igreja é apenas um clube social, de encontro de pessoas com boas intenções, que querem se dar bem na vida e que fazem ali, né, um grupo onde trocam favores, ajudas e tudo mais tal, e não tem eficácia na nossa vida espiritual. E nós estamos aprendendo nesse tempo aqui justamente sobre a formação da igreja nesse tempo. Vamos continuar falando aqui sobre o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, agora do verso 23 até o 36, e depois o verso 43. Está escrito: Pedro, pois, convidando-os ao entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, né, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro, que acha-se hospedado em casa de Simão, o curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz,
por meio de Jesus Cristo. Então o que nós vemos aqui? Pedro indo com aqueles homens que foram buscá-lo e levaram até a casa de Cornélio, não é? Aquele centurião, aquele romano, não é? Mas que era temente a Deus e por causa disso o Senhor ouviu as suas orações e enviou realmente Pedro para ensinar a palavra. Veja que coisa interessante. Pedro entendeu a visão que ele havia tido com aquele lençol que desceu com os animais e a voz dizendo: Pedro, mata e come. Ele entendeu que isso significava qualquer tipo de pessoa em qualquer lugar deste mundo, em qualquer nação, que crê em Jesus Cristo e o aceita, certamente Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva, cura e liberta. E Pedro foi com eles para levar essa mensagem. Por isso que quando ele chegou lá, falou assim: bom, eu sei que tudo isso é verdade, e o que é que vocês querem que eu faça? O que foi que Cornélio respondeu? Nós queremos ouvir as palavras. Nós queremos ouvir o que você tem para nos dizer. Veja que coisa interessante e como nós podemos aprender aqui. Muitos cristãos ouvem a palavra por obrigação. Ouvem a palavra porque tem que ouvir. Ouvem a palavra porque senão dá azar. Ouvem a palavra porque, bom, é minha obrigação, eu tenho que fazer isso hoje. Porque o marido, porque a esposa, porque o filho. Tantas razões, né? Mas menos essa de Cornélio. Fala, Pedro, porque nós queremos te ouvir. Fala o que Deus mandou você nos dizer. As pregações, as palavras certamente são orientadas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, para a edificação das pessoas, para a libertação, para a cura, para a restauração de vida, de pensamentos, valores, prioridades. A igreja se desviou desse desejo de ouvir o que Deus tem para falar através da pregação da palavra. Pedro, então, falou com aqueles homens a respeito de tudo aquilo que o Senhor disse. E no verso 43 está escrito: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Então o que Pedro foi levar para eles? As boas novas do Evangelho. Qual é a boa nova do Evangelho? Que todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o perdão dos pecados. E isso é maravilhoso. Isso foi trocado. Foi trocado por desejos humanos, carnais, de coisas, de pessoas, não é? Sociais, de sensações, de sentimentos, de coisas que são apenas e tão somente humanas. Os céus e a terra vão passar e todas essas coisas vão se desmanchar. Sabe por quê? Elas não são nada. Todos esses afetos, né? Esses afetos pelo mundo, essas coisas sociais, essas prisões e cadeias que as pessoas têm na mente e no coração, elas vão se desmanchar um dia, elas vão passar. Mas a palavra do Senhor jamais passará. E é importante que nós tenhamos realmente esse entendimento. Aquele que nele crê. Olha como é importante nós termos e desenvolvermos em nossa mente e coração esta fé, crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para a remissão de pecados. Precisamos quebrar esse jugo de angústia, de cadeia, de aprisionamento por causa do pecado. Sim! Qual é o pecado? Pecados grandes? Não! Mau humor, irreverência, rebeldia, impaciência, falta de atitude, omissão, desobediência, concordância com o pecado, cumplicidade no pecado, não é? Temos vivido nesse tempo, muitos cristãos estão se abrindo, estão sendo permissivos e licenciosos e estão compartilhando com o pecado. E não tem uma posição, uma postura de verdade com relação àquilo que é a ordenança da palavra. Veja, eu não posso gostar só de uma parte da palavra. Eu preciso receber toda a palavra, porque ela é a verdade do Senhor. E nós precisamos crer nessa palavra. Eu não posso falar assim: sim, eu creio em Jesus e vou para o céu, mas a sua palavra é muito difícil, é complicada, eu não gosto tanto. Você me entende? É impossível que nós não ouçamos, não demos crédito à palavra que procede de Deus. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra te ajude a crescer e amadurecer na fé.